Parlamentares se mobilizam para pedir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a devolução ao Planalto da medida provisória que prejudica 17 setores da economia. Ontem acompanhamos aqui durante todo o dia, né, o governo com a expectativa de um anúncio, né, de um pacotinho de medidas, pacote de figurinhas. Três medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e uma dessas propostas é de uma reoneração, né, depois que a desoneração foi mantida, o governo quer uma reoneração progressiva e contraria o Congresso. Aliás, não caiu muito bem não entre os parlamentares, muito embora Fernando Haddad tenha feito afagos ali na coletiva de imprensa ao Legislativo em relação às medidas que a Fazenda tem proposto, né, por meio do Ministério, tá colocando em risco, segundo os parlamentares, segundo o Congresso, 9 milhões de empregos no país. Por 2 vezes, incluindo a derrubada do veto de Lula, os senadores e deputados votaram pela prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até 2027. Mas sem negociar com ninguém, o governo optou por investir numa matéria que derruba o que ficou definido nesse projeto de lei. A medida provisória estabelece a reoneração das empresas, que seriam divididas em 2 grupos, segundo o ramo de atividade. O ministro Fernando Haddad prometeu há mais de um mês apresentar ao Congresso essa alternativa à medida provisória. Quando apresentou muito rápido, é muito em cima, né? Não teria tempo de ser analisada. E ontem, ao anunciar a novidade, ao anunciar a nova medida, falou que simplesmente não teve tempo. Eu não tinha tempo para cuidar de tudo simultaneamente. Você viu quantas medidas foram aprovadas na última semana? Na última semana nós estávamos negociando JCP, 1185, BET e mais uma... Reforma tributária. É humanamente impossível cobrar isso, sendo que nós nunca fomos procurados. Bom, lembrando que medida provisória já tem força de lei, precisa ser, obviamente, chancelada pelo Congresso, mas ela já vale, né, no momento em que é assinada. Um estudo com dados do Ministério do Trabalho mostra que os setores que foram desonerados entre 2018 e 2022 contrataram mais que o dobro dos que ficaram de fora. Os salários pagos também foram maiores, cerca de 10% a mais. Agora, faltando poucos dias para o fim do ano, muitos empresários não sabem como será o orçamento de 2024 por causa dessa insegurança jurídica. É o que explica o presidente da Federação de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática, Vivian Suragi. Isso vai significar desemprego na certa, porque nós não podemos correr risco, infelizmente, ficamos todos sem definição, né? Nós esperamos que efetivamente o Congresso se posicione, não haja a aceitação dessa medida provisória e que nós tenhamos tempo para discutir com o Executivo qualquer outra medida alternativa. O comando da Câmara afirmou que foi, aspas, desagradavelmente surpreendido por uma MP que contesta 2 decisões tomadas por ampla maioria. No Congresso, há quem fale em afronta ao Legislativo. O relator da proposta de desoneração, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, quer fazer valer a decisão dos parlamentares sobre a prorrogação do benefício. A edição da medida provisória, ela contraria uma decisão do Congresso Nacional, tomada por ampla maioria em ambas as casas. Certamente enfrentará resistências desde a sua largada. A reação foi bem rápida. Em nota conjunta, as 17 áreas afetadas pela MP defendem que o governo encaminhe as propostas por projeto de lei para discussão do Congresso e do setor produtivo, ou, como era previsto, aguarde a tramitação da próxima etapa da reforma tributária. O governo argumenta que a desoneração é inconstitucional. Mas pareceres da Câmara, do Senado e decisões do Supremo dizem que, como a proposta começou em 2011, ela pode ser prorrogada. A medida provisória anunciada por Haddad deverá trazer ainda uma limitação do abatimento de impostos após decisão judicial e também a revogação dos benefícios ao setor de eventos concedidos ainda durante a pandemia. A expectativa é que a MP seja publicada hoje. O colunista da Band News FM, cientista político Fernando Schiller, destaca que o ano termina com uma notícia negativa para o Brasil. Em vez do governo cortar na carne e fazer ele o serviço de casa, né? Porque no fundo essa é a pergunta que o cidadão que está nos escutando, o contribuinte que está nos escutando, que pode ser empresário, pode ser pequeno empreendedor, pode ser um trabalhador que pode inclusive perder a chance de trabalhar numa empresa desses setores como um todo, que aí tem construção civil, tem o telemarketing, tem as empresas de comunicação, tem muitos setores envolvidos, são grandes contratadores, né? Porque o governo, a gente não vê falar mais em reforma administrativa,
O governo brasileiro virou uma espécie assim, de buscador compulsivo de carga tributária, de impostos. E há um contrassenso também no que diz o ministro Fernando Haddad, né? Porque se o governo argumenta que a desoneração é inconstitucional, por que ontem ele falou que a gente não vai mais questionar a inconstitucionalidade no Supremo? Né? Se você argumenta que é inconstitucional, você entra na justiça e tenta tirar. Mas o que eles estão fazendo é, por uma canetada, mudar algo que o Congresso definiu, seja você a favor, seja você contra, né? Que é uma medida provisória. Mas é isso. O governo disse que é inconstitucional, mas desistiu de levar a matéria ao Supremo Tribunal Federal. Porque quem diz se algo é constitucional ou não é o Supremo. O próprio Supremo. Né? É isso aí.